Graça e paz, meus amados. Boa tarde, não é? Na paz de Cristo Jesus. Espero, em nome de Jesus, que você esteja bem, assim como também desejo e peço a Deus que esteja a sua família, tanto você quanto sua casa. Esse é o meu desejo. Peço isso a Deus diariamente. Paz do Senhor, irmã Carla André, irmã Luísa, Deus abençoe, que já estamos juntos aqui, né? E os outros que irão chegar, nós iremos trabalhar nesta tarde, conversar, Jane, né? Yasmin, que bom, a irmã Angélica, glória a Deus pela vida de vocês, né? Quanto Lídia, enquanto você está compartilhando com as outras pessoas, né? Com seus amigos aí de Facebook, e também chamando para a sua sala de vídeo, para que assistam junto com você. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada servo do Senhor, de cada família, e vocês são bênção nas nossas vidas, né? Janaína, Cíntia, irmã Cíntia, Marcela, que bom mesmo que tu estás aí, Deus te abençoe, né? Em nome de Jesus. E vocês são bênçãos de Deus para as nossas vidas. E é tão agradável quando a gente pode dizer isso, quando a gente tem essa quantidade de pessoas que são pessoas tão extraordinárias, pessoas que agradam o coração de Deus e nos alegram muito, não é, o nosso coração. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, tanto você que já está aqui na live comigo, quanto os que eu sei que há pessoas, várias pessoas que assistem. Hoje mesmo eu tive a alegria de alguém aqui de onde eu moro, né, do meu bloco aqui, chegar e dizer: olha, eu assisto você aí pelo Facebook. Mas que bom, né? A gente fica sabendo que as pessoas... Quando eu digo para você, meu irmão, que quanto mais pessoas você chamar, compartilhar e colocar na sua sala de vídeo, você está sendo um instrumento de Deus para abençoar essas pessoas, porque elas estarão recebendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, sendo edificadas, sendo tocadas, a palavra de Deus indo na sua necessidade, tocando lá na sua necessidade, indo ao seu coração. Isso é maravilhoso. E você é um instrumento de Deus para isso. Então, por isso é que sempre eu te digo, compartilha, chama as pessoas para a tua sala de vídeo, porque isso vai ser bênção para a vida das pessoas. Amém? Louvado seja o Senhor. Queridos, nós vamos dar continuidade ao assunto que eu falei, comecei na segunda-feira. Na segunda-feira eu tratei, o assunto é mudando a história, né? Mudando a história. E eu tratei de como José, com o seu posicionamento, com a sua atitude, com a sua maneira de viver, com a sua obediência, não é? Com a sua decisão de servir a Deus, de honrar a Deus, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, ele não cedeu a tudo aquilo que veio a ele, não é? Toda a tentação que veio, tudo, como os irmãos já sabem, ele não saiu da sua posição de relacionamento com Deus, por ter sido injustiçado, por ter sido caluniado, por ter sido vendido como escravo, por ter sofrido a inveja dos seus irmãos, por ter sido jogado num poço, por ter sido preso, ficado preso quanto tempo, não é? E depois, por ele ter permanecido assim, ele não saiu do foco, não é? Então Deus o honrou poderosamente, Deus deu-lhe a vitória, e ele então tornou-se o governador do Egito, como você sabe, né, está lá em Gênesis, a partir do capítulo 36, comece, estude mais isso aí, você vai ver. Então hoje, eu estou te dando esse retrospecto aí para a gente poder situar você. Hoje nós vamos tratar de uma outra coisa tremenda aqui, mudando a história, é a decisão que eu tomo. E o texto que eu vou ler hoje está lá no livro de Ruth. O versículo diz assim, ó: mas Ruth respondeu: não insista para que eu
a abandone. Isso ela dizendo para Noemi, a sua sogra. Pois quero ir aonde a senhora for e viver aonde a senhora viver. Seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer onde a senhora morrer e aí desejo ser enterrada. Deus pode fazer o que quiser comigo se eu deixar que alguma coisa menor que a morte me separe da senhora. Então está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Então veja que decisão, que decisão. Vamos situar, vamos nos situar aqui. Ruth não era judia, Ruth era moabita, né? E Noemi, por causa de uma seca, de uma escassez muito grande que houve em Israel, Elimeleque, o seu esposo, o esposo de Noemi, saiu e veio para a terra de Moabe. E chegando ali, veio ele, a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos. Chegando ali, os 2 filhos casaram com 2 mulheres, Orfa e Ruth. E o esposo de Noemi faleceu, Elimeleque faleceu, ficou viúva, e não demorou muito tempo, os filhos também faleceram. Então veja bem, ficaram 3 viúvas naquela casa. E então Noemi disse, olha, não dá para continuar aqui, porque nós não temos como sobreviver aqui, como é que nós vamos fazer? Então, eu aconselho vocês duas, que vocês voltem para a terra de vocês, para a casa dos pais de vocês, de onde vocês vieram. Mas elas amavam muito a Noemi, era uma sogra extraordinária. E elas a amavam muito, não queriam deixá-la. E ela insistiu, ficou insistindo, né? E até que Orfa, a sua nora, decidiu ir embora para a casa dos seus pais. Aí deu um beijo, foi embora, chorando, com tristeza, mas foi. E ela insistiu com Ruth. Então veja, meu irmão, o que é uma decisão que se toma, a gente não sabe o que é que Deus está preparando, a gente não sabe qual é o plano de Deus, mas Ruth amava tanto a sua sogra, que independentemente do lugar para onde ela fosse, Ruth estaria sempre com ela. Ruth não a abandonaria. Ela ia voltar para Israel. E o nome de Noemi, Noemi saiu de Israel sendo chamada de amargura. Era uma mulher amarga, se tornou essa mulher assim. Então olha só, ela voltaria nessa condição. E ela disse isso para Ruth, olha, é assim que eu sou conhecida lá. E eu vou voltar para lá, não sei nem como é que vai ser a minha vida lá em Israel. Então eu não quero que sofrimento venha para você. Então Ruth decidiu. Querido, preste atenção. Decisão. A decisão certa traz resultados tremendos para as nossas vidas. Da mesma forma, a decisão errada traz tristeza, angústia e sofrimento que a gente nem imagina, nós nem imaginamos. Mas vamos trabalhar aqui com esta decisão de Ruth. E eu quero trabalhar com essa decisão para que você entenda na sua vida, aplicando isso à sua vida. Eu aplico muito isso na minha vida, né? Então, o amor de Ruth pela sua sogra fez com que ela tomasse essa decisão que mudou. A decisão de Ruth mudou a história dela e mudou a história de Noemi. E nós vamos ver como. Porque Ruth soube escolher. Ruth acolheu o conselho da sua sogra. Então veja bem, depois que Ruth disse isso para Noemi, o texto que eu li, Noemi não insistiu mais, disse, então vamos. E chegando lá em Israel, elas foram para um lugar. E ali chegando, a situação era difícil, elas não tinham quem sustentasse, elas não tinham para onde ir, para quem pedir, a quem recorrer. E então era o período da colheita, né? Da colheita de trigo.
Aí, meu irmão, veja bem que coisa extraordinária, né? A Noemi chegou para Ruth e disse assim: Ruth, se você pode ir colher um pouco lá, você faz o seguinte: os homens estão colhendo, e você vai atrás, aquilo que cair das cestas dele, e o dono da colheita permitir que você junte, então você junta e traz, que nós vamos comendo assim, com o que der para a gente comer, ok? Então olha só, Ruth saiu e foi fazer isso. Ruth não sabia, nem Noemi, que Deus estava com um plano traçado para a vida delas duas de maneira extraordinária. Você talvez não saiba que Deus tem esse plano traçado para você. Porque se nós nos guiarmos pelo que nós estamos vendo, por exemplo, se Noemi e Ruth fossem se guiar pelo que estavam vendo, não havia nenhuma possibilidade delas entenderem que Deus estava com um plano pronto para a vida delas. E não somente para as suas vidas, mas para muito mais além das suas vidas. Então, Ruth soube acolher o conselho da sua sogra. Por isso que ela se tornou esse instrumento de Deus, um instrumento para ser usado dentro do plano traçado por Deus. E traçado por Deus para a humanidade. Não era só para Noemi e Ruth, mas era para a humanidade. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Fica bem atento aí, meu irmão. Não perde a linha de raciocínio. Por não alcançarmos a extensão do plano de Deus, devemos confiar plenamente nas suas orientações e ordens. Como foi que Deus orientou a Ruth? Através de Noemi. Como foi que aconteceu isso? Noemi disse: Ruth, vai colhendo, e ela foi. E então os homens iam deixando, e o dono da plantação, da colheita, o dono das terras era Boaz. E então Boaz viu aquela jovem indo atrás dos homens ali, colhendo aquilo ali, e então ele disse assim: olha, você pode ficar com isso aí para você comer. E então assim Ruth foi. Aí Noemi chegou para ela e disse assim: Ruth, quando for a noite, faça o seguinte, o homem está dormindo, Boaz, então se deite nos pés dele, ali nos pés dele, e fique ali. É um conselho meio estranho, não é, meu irmão? Parece estranho. Mas Ruth acolheu o conselho da sua sogra. E foi. E nós sabemos o que aconteceu, não é? Qual foi o resultado de Ruth ter seguido a orientação de Deus através de Noemi? Ela casou-se com Boaz. Aquele homem olhou para ela, viu aquela jovem deitada ali aos seus pés e disse: olha, mas você está aqui? Ela disse: não, porque eu estou aqui. Enfim, deu aquela... conversou, falou com ele, ele se interessou por ela, ele disse iria casar com ela e casou com Ruth. Então, a situação, veja bem, a história de Ruth e Noemi começou a mudar. Começou a mudar daí. Será que você... Agora, é uma coisa interessante, eu vou te fazer essa pergunta. Às vezes, Deus traça planos para nós e traça, dentro do seu plano traçado, ele traz algumas situações e às vezes a gente acha estranho aquilo. Às vezes a gente acha aquilo esquisito. Meu Deus, mas será? Esse é um problema sério quando a gente não depende totalmente de Deus. É que a gente fica analisando as situações de acordo com a nossa mente, de acordo com o nosso raciocínio. Sabe qual é o segredo de uma mudança de situação, de uma mudança de vida, de uma mudança de história? É quando nós dependemos totalmente de Deus. O que acontecia aqui é que tanto Noemi quanto Ruth dependiam totalmente de Deus. Então elas caminhavam dentro do que Deus ia orientando. E Noemi era o instrumento de Deus para a orientação de Ruth. E Ruth ia seguindo esses conselhos. E sabe o que aconteceu? Casou com Boaz. Mudou a sua história. Mas a história iria mudar muito mais ainda. Ruth não imaginava que através da vida dela, que através
do casamento com Boaz, Deus estava fazendo algo tremendo para toda a humanidade. O resultado, meu irmão, não é? O plano de Deus não encerrava em Boaz para Ruth. O plano de Deus ia muito mais além. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Te perguntando agora, como é que você tem andado? Na dependência de Deus? Ou você tem andado por aquilo que você vê, sente, ouve e entende que é? Sabe, quando nós andamos na dependência de Deus, deixa eu te dar um exemplo disso. Nós agimos igual uma criança, mais ou menos do tamanho do meu neto aqui, Leonardo, que tem 2 anos. Se você colocar essa criança em um lugar alto, ela fica com muito medo. Fica muito medo ali. Mas se alguém chegar que não é o pai dela e nem a mãe dela, e chegar e disser para ela pular dali, ela não pula, porque ela não conhece aquela pessoa que está dizendo para ela pular. Mas se o pai do Leonardo chegar e disser assim, pula meu filho, ele não pensa 2 vezes, e ele pula porque ele confia plenamente que o seu pai vai segurá-lo, vai guardá-lo, ele não vai sofrer nada, porque é seu pai que está ali. Então é assim, quando nós vivemos na dependência de Deus, nós confiamos em Deus desta maneira. Nós não temos medo, nós estamos seguros. Agora veja, Ruth continuou fazendo, agindo de acordo com aquilo que Deus estava orientando para ela fazer. E sabe, querido, por ter tomado a decisão certa, Noemi e Ruth foram honradas diante do povo israelita e receberam a recompensa. Noemi, que era chamada de amargura, agora não era mais. Agora era uma mulher honrada. Por quê? Porque ela agora era sogra de um judeu, um homem influente, um homem que cuidou, um homem casado com Ruth, deu seu nome para Ruth. Veja bem, uma moabita que não era israelita, agora tinha o nome israelita. Por quê? Porque ela disse assim, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Que decisão, meu irmão. Que decisão tremenda. Então, o plano de Deus continuou através de Ruth e Boaz. Da sua descendência, você sabe quem veio? Da descendência de Boaz e Ruth? O Salvador, Jesus Cristo. Agora você imagine, Ruth imaginava isso? Boaz imaginava isso? Em hipótese alguma. Mas de Boaz e Ruth veio Jesus Cristo. Da descendência deles veio Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa, querido. Olha que coisa tremenda. Será que você sabe que da sua descendência, quem é o instrumento que Deus vai usar? Talvez você não saiba que seu filho ou sua filha serão instrumentos de Deus, usados nas mãos de Deus, para Deus fazer coisas tremendas através das suas vidas. A minha mãe, quando se converteu, ela entregou todos os filhos dela ao Senhor. E ela disse, Senhor, aqui estão os meus filhos, eu os entrego a Ti, para que eles sejam servos do Senhor. Minha mãe já faleceu há quantos anos? Há quantos anos? Não é? Mas os filhos dela estão aí. A descendência dela está aí, fazendo a obra de Deus. Então, você não sabe, querido, uma decisão acertada, ela pode mudar a sua história de vida. A decisão de Ruth foi tremenda, acertada. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Eu quero ir para onde você for. Eu quero morrer aonde você morrer. Eu quero ser enterrada onde você for enterrada. Tomou uma decisão sem ter nenhuma ideia do que Deus já estava fazendo para ela. Agora, querido, uma decisão acertada muda a história da sua vida.
Ela pode mudar a história da sua vida. Quantas decisões você já tomou? Agora, sabe como é que você deve estar se perguntando assim, mas pastor, me diga uma coisa. Como é que eu sei que a decisão que eu devo tomar é acertada? Eu disse ainda há pouco, é quando nós vivemos na dependência de Deus. É quando nós sabemos esperar em Deus. Sabe, o salmista Davi, ele, num dos salmos que ele escreveu, ele diz, esperei com paciência no Senhor. Agora você preste bem atenção comigo. Esperar já é difícil para o ser humano, não é verdade? Imagine esperar com paciência. Já é difícil esperar. Imagine com paciência. Mas olha o restante do texto. Diz assim, eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o que Ruth fez foi tomar a decisão certa, na dependência de Deus, sendo orientada pela sua sogra, que era uma serva do Senhor, era uma judia, era uma israelita, e ela conhecia Deus. Então ela orientou a Ruth, Noemi orientou a Ruth, sua nora. Ruth entendeu a orientação, acolheu a orientação, fez de acordo com essa orientação, e nós estamos hoje, quantos anos depois, nós estamos aqui, eu estou falando com você, e dizendo que esse princípio se aplica à sua vida e à minha. O princípio se aplica a todos nós. Esperar com paciência no Senhor e tomar a decisão de acordo com a vontade de Deus, com a orientação de Deus. Esta decisão, tomada dessa maneira, não tem como dar errado. Você vai ver, eu vou ver os resultados que virão desta decisão. Então, uma decisão acertada, ela muda a história de vida de uma pessoa, ela muda a história de vida da sua família, do seu bairro, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Ela muda a história de vida do seu estado, do seu país, do nosso país. Ela muda a história. Quantas vezes nós temos visto de homens e mulheres que tomaram a atitude na hora certa e tiveram uma decisão acertada, segundo a orientação de Deus. Por isso eu tenho dito, eu sempre digo às pessoas quando vou aconselhá-las, digo, não tome a decisão agora. Não tome nenhuma decisão agora. E quero falar para você que está agora me vendo e ouvindo. Se você estava hoje querendo tomar uma decisão, dizendo, não vai dar, eu não aguento mais, não dá mais para mim, acabou para mim, eu não vou mais agir assim, eu agora vou tomar essa decisão, calma. Calma, não tome essa decisão hoje. Ore primeiro, peça a orientação de Deus, espere, viu? Espere Deus falar com você. Não se apresse. Mas pastor, é muito difícil o que eu estou vivendo agora. Eu garanto a você que pode ser mais difícil, se tornar mais difícil se você tomar a decisão errada. Pode se tornar mais difícil ainda, se você tomar a decisão errada, viu? Então, veja bem, quantos já ouviram eu dizer essa frase? Não é? Quantos já ouviram? E eu não tenho uma conta, eu não sei quantas pessoas eu já falei isso, mas eu digo sempre isso para as pessoas. Sabe por quê? Por causa de experiências que eu já vivi. Que eu tive momentos de querer tomar uma decisão, e então eu disse, não vou tomar essa decisão agora. Deixa eu te orientar uma coisa, querido. Não tome decisão porque você está angustiado. Não tome decisão porque você está irado. Não tome uma decisão porque você está triste, abatido, está chateado com alguma coisa. Não tome decisão porque a situação hoje parece não ter jeito. Não tome nenhuma decisão. Calma.
aguarde, ore, espere, confie e diga: Senhor, eu vou aguardar no Senhor. Sabe por que nós temos tanta dificuldade de esperar e com paciência? É porque nós somos imediatistas. O homem é imediatista por natureza. Então, não se deixe levar por isso, mas espere no Senhor. Então, a decisão de Ruth foi a decisão acertada, foi a decisão na hora certa e foi a decisão que mudou a sua história, a história de Noemi, a história da sua vida, a história da humanidade, porque foi da sua descendência que veio Jesus Cristo. Então, Jesus mudou a minha história, mudou a sua história. Viu, querido? Então, não tome decisão precipitada. Calma, espere no Senhor. Tudo vai se resolver. Na próxima live, eu ainda vou tratar desse assunto, sobre mudando a história. E eu vou tratar agora de uma outra parte muito interessante sobre a mudança da história das nossas vidas. Que Deus te abençoe abundantemente, viu? Que o Senhor te encha da sua graça cada vez mais e te dê paciência para esperar, para tomar a decisão certa. Queridos, hoje nós temos aniversariantes hoje. Hoje nós temos a irmã Ana Angélica, que está aniversariando, que a Ana Angélica está sempre aqui conosco na live, né? É membro lá da igreja, esposa do irmão Arialdo, é um casal, uma bênção de Deus, né? E hoje ela está recebendo esse presente do Senhor, que é mais um ano de vida. E eu tenho certeza que vai ser um ano de vitória, um ano de paz, um ano de saúde, de alegria, de realizações em Cristo Jesus, viu? E então, também nós temos a Graziele, que está aniversariando, a esposa do João Vitor, né? Então nós vamos orar, e nós vamos também orar pelas pessoas que estão enfermas, e por Liz, que é filha da Graziele, né? Liz é sua filhinha, é uma criança, está agora precisando da mão do Senhor cada vez mais sobre ela, para que ela tenha saúde completamente em nome de Jesus Cristo, viu? Aos irmãos que estão aqui me dando a paz do Senhor agora, a paz do Senhor para todos vocês. Infelizmente eu não tenho tempo para ficar falando com vocês, né? Gostaria mesmo, viu? Mas eu não tenho. Então, a paz do Senhor, um abraço aí para você, viu? Desse pastor que ama você, que quer o melhor para a sua vida, viu? Então, vamos orar agora por Angélica, por Ana Angélica, e vamos orar também por Graziele, em nome de Jesus. Senhor amado, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor é para nós, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia, porque nós não merecemos realmente nada, Senhor, e tudo que o Senhor nos dá e faz é por causa da tua compaixão, por causa da tua misericórdia e do teu infinito amor por nós. E agora eu te clamo pela vida da tua filha Ana Angélica, Senhor, e da tua filha Graziele, que estão aniversariando hoje, recebendo esse presente do Senhor. Mais um ano de vida. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, eu profetizo assim, um ano de muita vitória na vida delas duas. Um ano de paz, de alegria, de saúde, de grandes realizações em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu quero abençoá-las, Ana Angélica e Graziele, com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Nós queremos orar também e clamar, Senhor, a Ti, pela vida de Liz, que está precisando do Teu socorro, que o Senhor toque na vida dessa criança e dê saúde plena para ela, em nome de Jesus Cristo. Seus pais, João Vitor e Graziele, Senhor, com certeza estão dizendo, Senhor, dá-nos a vitória. E com certeza Liz vai ficar perfeitamente bem, sem nenhum problema, no nome de Jesus Cristo. Receba a saúde, Liz, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os enfermos que estão nos hospitais, em casa. Tem misericórdia, Senhor. Estende a tua mão poderosa. Derrama a tua unção de cura sobre eles e que sejam curados para a glória e honra do nome de Jesus. Senhor,
Sara a nossa nação, como eu te peço todas as vezes. Sara a nossa nação. Pai Celestial, sara as outras nações. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor opere para a honra e glória do teu nome. Pois é no teu nome bendito que nós oramos. Amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje à noite, nós teremos uma live, eu e o pastor Hélio. E nós iremos falar um assunto assim que vai ser maravilhoso. Como manter a fé, né, nesta pandemia. Como mantermos a nossa fé na pandemia. Como isso? Nós vamos tratar disso hoje à noite, a partir das 20 horas. É no Instagram, ok? É no Instagram da igreja. Então você pode entrar lá, que nós estaremos hoje a partir das 20 horas, eu e o pastor Hélio, fazendo essa live, né, falando sobre esse assunto. Em nome de Jesus. Outra coisa, antes de terminar, querido, eu gostaria de dizer para você não esquecer das doações. Não esqueça das doações. Nós ainda estamos precisando, nós ainda necessitamos de açúcar, arroz. Graças a Deus, os irmãos estão trazendo, os irmãos estão ajudando, estão abençoando. Louvado seja o Senhor. Famílias já receberam cestas básicas, já estão recebendo. A irmã André, juntamente com a nossa equipe da Associação Beneficente Projeto Florescer, já está distribuindo cestas, glória a Deus. Mas nós temos mais famílias, queridos, e nós precisamos colocar, né, dar essa condição a essas pessoas de terem essa cesta para poderem se alimentar. E você é esse instrumento que Deus quer usar poderosamente para isso. Então não esqueça, leve lá para a sede, tem gente ali para receber, pode levar sem nenhum problema que as pessoas recebem, ok? Em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez meu abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, que encha da sua graça, do seu poder e da sua unção. Diga comigo assim, logo, logo estaremos cantando o hino da vitória. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Amém.